A missão de preparar o lanche escolar nem sempre é uma tarefa fácil. Será que a quantidade enviada é ideal? E será que o lanche é saudável? Confira as orientações com a aniversariante do dia, a nutricionista Alessandra Guerra. O lanche escolar saudável é um grande desafio na alimentação infantil. Nem sempre o prático é saudável. E esses que não são saudáveis normalmente são os preferidos dos pequenos. Aumenta o número de crianças obesas e esse fator com certeza contribui para isso. Hoje estamos com a nutricionista Alessandra Guerra, que vai nos ajudar na missão de unir qualidade e praticidade. Quais são os principais erros que os pais cometem na hora de escolher os lanches? Colocar muitos alimentos industrializados, né? Hoje o que a gente prima numa alimentação saudável é de quanto mais natural possível, melhor. Esses produtos industrializados, uma bolacha, hoje às vezes chega a ter validade de mais do que um ano, né? Se você faz um bolinho caseiro, por exemplo, que a gente pode até congelar, esse bolinho vai ter uma validade de mais ou menos 3 dias, né? Então é o excesso de industrializado. E esses produtos estão cheios de conservantes, de corantes e de açúcar também escondidos, né? Nós sabemos que o suco de caixinha, por exemplo, não é muito indicado. Os sucos chamados integrais são indicados ou também não? Qualquer suco em excesso faz mal, até os sucos naturais, porque eles têm uma grande concentração de frutose, que é o açúcar da fruta. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, para uma criança de mais ou menos até os 6 anos de idade, ela recomenda de no máximo 200 ml de suco por dia, né? Então, e de preferência que esse suco seja um suco mais natural, um suco mais diluído, porque quanto mais concentrado, mais açúcar a gente vai precisar colocar. Só para você ter uma ideia, um Tetra Pak de 1 litro de um suco industrializado tem em média umas 600 calorias. Uma criança de 3 a 4 anos tem uma necessidade de 1.000, 1.200 calorias. Se bebe 1 litro de suco por dia, essa criança não vai ter fome. E daí vai deixar de comer uma série de alimentos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento dela. E além da dúvida do que enviar, vem a questão das quantidades. Quais as quantidades ideais? Um lanche ele representa em torno de 10 a 15% da necessidade calórica total da criança. E lembrando que a criança, num lanche, ela tem em torno de 10 a 15 minutos para fazer esse lanche. Então não adianta mandar exagero e mandar grandes quantidades. Então sempre mandar uma porção, se for mandar uma bolacha, de preferência uma mais caseira, eu vou mostrar hoje uma receitinha para vocês, mas em torno de umas 3 bolachinhas. É claro que se a criança tiver uma atividade extra depois da escola, a gente vai mandar um pouquinho mais. Mas uma porção pequena de frutas, que seria uma maçãzinha da Mônica, uma banana pequena, ou 10 baguinhos de uva, e sempre uma fonte de proteína, que vai ser um leite, um iogurte, ou até mesmo um queijo dentro de um sanduíche, caso seja a opção da mãe. E dá para escolher um dia da semana para mandar algo que não seja tão nutritivo, sem prejudicar a saúde dos pequenos? Com certeza. O mais importante não é o lanche da escola. Como eu falei, o lanche da escola ele representa em torno de 10 a 15% da necessidade total da criança. O importante são os hábitos em casa. Não tem problema se a criança um dia deixar de levar fruta para o lanche da escola, mas é importante que ela coma as 3 porções de frutas ao longo do seu dia em casa, na presença dos pais, na presença da família. Então agora nós vamos mostrar algumas opções de lanches saudáveis. Aqui nós temos 3 opções. Você pode nos falar um pouquinho de cada uma delas? Posso sim. Então, eu planejei essas 3 opções levando em consideração que é sempre importante a gente ter nesse lanche uma fonte de carboidrato, que aqui eu utilizei um biscoitinho integral caseiro, aqui um cupcake integral, com castanha, com granulado até, com chocolate e com coco. E aqui eu fiz um sanduichinho, tá? É importante sempre que a gente tenha uma fonte de alguma coisa fresca, então uma fruta, independente se a criança aceite ou não, pelo menos alguns dias da semana, para ela ter a noção como é importante esses alimentos aparecerem no cardápio. Então aqui eu coloquei a melancia, aqui eu tenho 10 baguinhos de uva e aqui nessa outra opção eu tenho um espetinho de fruta.
que muitas vezes a forma de apresentação atiça a curiosidade e a vontade de comer. Eu tenho crianças que às vezes não gostam de determinadas frutas, mas quando a gente mostra o palitinho, eles comem o palitinho inteiro porque não está apresentado daquela mesma maneira de sempre. E é importante que esse lanche sempre tenha uma opção de proteína. Nesse caso do sanduichinho, eu fiz um patezinho de queijo branco, com cenourinha ralada, azeite de oliva e salsinha, mas no lugar da cenoura poderia ser uma beterraba, poderia ser um espinafre. Procurar sempre planejar a lancheira da criança com ela presente, para ela não ter nenhuma surpresa na hora de abrir a lancheira. Então, se ela sabe que vai abrir a lancheira e vai ter aquela fruta que ela mesma escolheu, a chance dela aceitar essa refeição vai ser muito maior, tá? Nesse daqui, a proteína, eu optei por um iogurte natural, que eu bati com fruta, né? No caso aqui eu bati com manga, mas poderia ser com morango, com maracujá, com a fruta que a criança mais gosta. Dessa forma eu passo o sabor da fruta e o corante natural dela para um iogurte sem sabor. E a outra opção é um leite com achocolatado. Muito melhor preparar um leite com achocolatado próximo da hora da criança ir para a escola do que mandar um leite com achocolatado já pronto, industrializado de caixinha. Esses leites com achocolatado, eles chegam a ter 6 sachês de açúcar ali dentro. É muita quantidade de açúcar. Então, você preparar um leite com uma colherinha de chá ou de sobremesa de um achocolatado da preferência da criança, sempre vai ter muito menos açúcar do que os industrializados. O que eu faço muito com as minhas crianças, no verão eu mando leite bem geladinho. Eu coloco 1 hora antes da criança ir para a escola, eu coloco no congelador e o leite na hora deles tomarem está sempre bem gelado e a maioria das salas hoje são refrigeradas, né? Então não tem problema de estragar. No inverno eu mando esse leite bem quente. Um pouco antes deles saírem para a escola, eu só abro um pouco a térmica para sair aquele vapor quente, para não ter perigo de queimadura, mas na hora de tomar o leite, a criança vai tomar o leite bem morninho, tá? Então, e o leite não estraga. Para as crianças que tomam o leite, para mim, como nutricionista, é um alimento importante, principalmente nessa fase de crescimento, tá? Então, fazendo essas opções, nesse lanchinho do sanduíche, como eu já tenho a proteína dentro do sanduíche, eu mandei uma outra bebida que vai ser que eu mandei uma aguinha de coco natural, tá? Mas água é o líquido mais importante. A criança tem que levar todo dia água na lancheira. Suco industrializado não é uma boa opção. E se a gente for mandar algum suco natural, a gente tem suco de maracujá que não estraga, a gente tem suco de abacaxi, a gente tem suco de acerola, o suco de laranja vai amargar, mas outros sucos não vão amargar. Eu sempre costumo provar os lanches, quando sobra na lancheira das minhas crianças, no final do dia. E sempre eles estão com o mesmo sabor. Então, para desmistificar que muitas mães não querem mandar o fresco com medo que estraga e manda uma coisa industrializada. Mas isso parece prático agora, mas para o futuro, para a saúde da criança no futuro, a exposição de conservante e corante está sendo muito grande. A forma de acondicionar esses alimentos também é importante, né? Com certeza. Por exemplo, para iogurtes, eu costumo sempre ter um gelinho que eu costumo envolver o iogurte, caso tenha optado por um iogurte industrializado, e botar num saquinho plástico, tá? E os potinhos pequenos, não tem necessidade de ser potes grandes, porque a criança não tem muito tempo para comer. Eles também querem brincar, eles querem se divertir, aproveitar o tempo de parque, né? Crianças muito pequenininhas em escola, daí o lanche já é servido, né, na porção que eles vão aceitar. Então agora nós vamos passar 2 receitas nutritivas e fáceis de fazer. Lembra do biscoitinho que tinha uma das opções do lanche? A Alessandra vai nos mostrar como é fácil de fazer. Bom, vamos lá. É importante sempre que esse biscoitinho ele tenha alguma farinha, de preferência em flocos. Podemos usar floquinhos de quinoa, floquinhos de aveia, floquinhos de amaranto. Hoje eu só vou usar aveia e flocos finos, tá? É importante que a gente tenha sempre alguma base líquida para dar liga nesse biscoitinho. Então eu posso usar tanto um ovo, quanto eu posso usar um suco de fruta, um pouquinho de um leite, um pouquinho de um óleo, quem quiser um pouquinho de óleo de girassol, até mesmo um óleo de coco. Aqui eu vou usar um pouquinho do açúcar demerara, mas é só uma colherinha de sopa de açúcar. Poderia ser um açúcar mascavo, poderia ser um açúcar de coco, mas o que vai dar mesmo o sabor desse biscoitinho
são as frutas secas. Aqui eu estou usando a uva passa, que eu usei 2 colheres de sopa da uva passa, deixei elas hidratando em mais ou menos umas 2, 3 colheres de sopa de água e triturei essa uva passa para fazer tipo uma pasta. E ela que vai adoçar e dar liga nesse biscoitinho, tá? Bom, primeiro a gente vai usar a base líquida, que vai adoçar também, que é a uva passa triturada com um pouquinho de água, tá? Eu poderia usar o ovo, mas eu optei por usar aqui um óleo de girassol. Foi mais ou menos 1 colher de sopa de óleo de girassol. Nesse biscoitinho, eu vou estar usando, então, o floquinhos de aveia, como eu tinha falado para vocês. Usei aqui 1 xícara, mas poderia ser meia xícara de farinha de aveia, meia xícara de aveia em flocos finos, meia xícara de quinoa em flocos. E vou usar sempre alguma sementinha que esteja em casa. Pode ou não usar. Aqui eu vou usar os grãozinhos de gergelim, mas poderia usar chia, poderia usar uma castanha triturada ou ralada. Para dar um saborzinho de coco, eu optei por usar alguns floquinhos de coco também. A gente pode fazer essa bolachinha com os ingredientes que tiver em casa, tá? Aqui eu vou usar o coco, um pouco de açúcar, então uma colher de sopa cheia de açúcar demerara. E um pouquinho de canela, tá? O objetivo desse líquido é que a gente consiga unificar essa massa. Às vezes, se a massa não ficou tão homogênea, a gente pode colocar um pouquinho mais de óleo, ou pode colocar um pouquinho mais de leite, ou pode colocar um pouquinho mais de algum líquido que você queira para dar essa liga. Vou usar as mãos para poder homogeneizar. Esse é o ponto da massa. Ele pode ficar tanto mais grudentinho, né? Quanto um pouquinho mais firme. Então, a gente vai fazer bolinhas e vai distribuir numa forma que já esteja untada com um pouquinho de óleo. Então, a gente vai colocar agora essa bolachinha no forno pré-aquecido a 180 graus, por pelo menos uns 10 minutinhos. E essa bolacha, dependendo da espessura dela, vai ficar em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do forno, tá? Então, sempre ficar de olho, porque as bolachinhas, elas queimam muito fácil. Então, a gente sempre tem que estar atento. O ideal é que essa bolacha ela saia do forno macia. Ela não pode sair muito dura, porque depois que ela esfria, entra em contato com o ar, ela acaba endurecendo muito rápido. Daí, se deixou muito tempo no forno, ela vai ficar muito dura. Outra opção que a Alessandra vai passar a receita para nós é uma panqueca. Como ela vai banana na massa, não vai açúcar. Bom, essa é uma receita muito prática que as mães podem fazer muitas vezes quando estão finalizando o almoço, de tão rápida que ela é. A receita a gente só vai colocar uma banana pequena e quanto mais madura tiver essa banana, mais doce ela vai estar e menor a necessidade de incluir qualquer outra fonte de açúcar para adoçar, tá? A gente vai utilizar um ovo, tá? Aqui eu já piquei uma banana, eu vou colocar nesse processador um ovo e vou colocar 1 colher de sopa de farinha de aveia e vou colocar uma pitadinha de canela. O ponto da massa, para vocês darem uma olhadinha, ela fica mais homogênea porque a banana dá essa consistência mais cremosa, tá? Então, para a gente iniciar agora essa nossa panquequinha, o ideal é que a nossa panelinha antiaderente, ela esteja untada e que esteja bem quente. E depois a dica é que a massinha esteja sempre com foguinho baixo, porque se ela tiver com fogo alto, ela acaba queimando, tá? Então aqui a minha frigideira ela já está quente. Eu vou usar mais ou menos uma conchinha. Vou fazer a panquequinha não tão grande.
Então, essa panqueca é um lanche extremamente saudável. A gente usou uma farinha integral, usamos ovo e uma fruta. Foi super rápido de fazer e muito mais saudável de qualquer pão industrializado ou bolacha industrializada. Então, fica a dica.